Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já ouviu aquela expressão não existe almoço grátis? Olha, no mercado financeiro é exatamente isso que acontece. Não existe almoço grátis. Mas hoje eu quero trazer uma situação hipotética aqui. Uma situação que existe almoço grátis no mercado financeiro. Depois a gente vai lá para o mundo real também para entender um pouco mais. Então esse conteúdo que eu vou trazer aqui para você é um pouco diferente do que normalmente eu faço aqui no canal. Então como que a gente consegue almoço grátis no mercado financeiro? Através da diversificação. Como que a gente consegue diversificar? Se a gente está pensando em ações, por exemplo, seria comprar várias ações? Eu vou comprar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Será que eu estou diversificado? Acho que não, né? Para entender a verdadeira diversificação, a gente tem que entender esses 3 pontos aqui, que muitas vezes as pessoas confundem um pouquinho. O primeiro deles é o retorno. Todo ativo que você investe, seja ações, fundo de investimentos, até sua própria estratégia, por exemplo, pode configurar como um ativo. Você tem ali a KG9, você tem ali a F61, você tem um retorno dessa estratégia. Então você precisa necessariamente ter uma expectativa de retorno, seja 10%, 20%, 30%, não importa. Você precisa ter uma noção clara de qual é o seu retorno daquele ativo. Então olha só, por exemplo, eu estou aqui na Trading Pro, que inclusive é uma plataforma que eu vou lançar nos próximos dias aí, então fique atento aqui no canal que eu vou lançar essa plataforma aqui para você, que é uma plataforma de planejamento, organização e métricas avançadas para day trader, né? Então, se você é um day trader, opera mini índice e mini dólar, essa plataforma aqui é essencial para você, tá? Então, a gente tem várias funcionalidades aqui, mas eu quero vir aqui na Trades, tá? Vou vir aqui na Trades, colocar em Dark Mode aqui. Isso aqui são dados aleatórios, tá, pessoal? Mas olha só, tem expectativa matemática aqui de 177,78. Isso aqui é o meu retorno global, né? Agora, se eu selecionar a estratégia, olha só, vou filtrar aqui por ano, selecionar uma estratégia, F61. Olha lá, eu tenho aqui da F61, 110,53. Vamos ver a KG9. Olha lá, 287,50. Então tem uma expectativa matemática para cada estratégia. Então é legal você ter uma plataforma como essa aqui para você ter a noção do retorno que você tem para cada estratégia sua. Claro que não só para isso, né? Isso aqui você vai ter diversas outras funcionalidades aqui, mas isso eu vou explicar nos próximos dias aí para você, então fique atento ao canal aqui, que logo logo você vai poder ter acesso a essa plataforma aqui. E aí o segundo ponto é onde a gente entra naquele conceito que não existe almoço grátis. Eu coloquei aqui como risco, mas poderia colocar aqui como desvio padrão. A gente vai entender um pouco mais para frente isso aqui. Pense no risco como incerteza, ou melhor, incerteza ao redor do objetivo. No nosso caso aqui, o objetivo, o retorno. Quanto maior a incerteza, pior é para o investidor, para o trader, porque ele não sabe quando que ele vai ter aquele retorno futuro. Então vamos imaginar aqui que a gente tem um ativo e esse ativo tem uma expectativa de retorno de 20%. Vamos trabalhar como se fosse ações aqui. Nosso objetivo aqui é de 20%. A expectativa, a incerteza ao redor desse objetivo, eu tenho 95% de confiança, 95% de certeza que ele vai variar entre 15% e 25%. Então essa é a sua incerteza ao redor do objetivo. Do objetivo no ano aqui, por exemplo. Tem 95% de certeza que isso vai acontecer. Você diria que esse ativo é pouco arriscado, muito arriscado? O que você acha? Depende de cada pessoa, mas essa incerteza é uma incerteza relativamente pequena. Agora imagina que você tem um ativo, que a incerteza dele está ao redor de 55% e menos 20%. Já é uma incerteza muito maior, né? Isso aqui é uma medida que a gente chama de desvio padrão. Quanto que o ativo oscila ao redor daquele objetivo.
Agora, se isso aqui não ficou muito claro para você, vamos tentar de uma outra forma aqui. Uma sala de aula com 20 alunos, a média é 7. Você pode me dizer se essa classe de aula é boa? Não necessariamente, né? Porque dentro desses 20 alunos, a gente pode ter 5, 6 alunos que tiraram nota 10 e outros alunos que tiraram nota 3, 4. Então, só falar a média dessa sala de aula não é suficiente para eu saber se essa sala de aula é boa ou ruim. Porque eu vou precisar aqui do desvio em relação a essa média. Se o desvio for pequeno, você sabe que boa parte dos alunos estão com nota próxima de 7. Agora, se o desvio for grande, significa que tem uma dispersão entre as notas. Por exemplo, uns tiraram nota 10 e outros tiraram nota 3, 4 e assim por diante. E a mesma coisa acontece com o retorno e com o risco. Se o risco for muito grande ao redor desse objetivo, você pode ter um resultado muito diferente daquilo que você imaginava. Então, todo ativo que você compra, você precisa olhar o retorno, a expectativa de retorno e também o risco. Mas só o retorno e o risco não são suficientes. A gente precisa saber o terceiro ponto aqui, que é a correlação. A correlação é justamente o ponto que vai ajudar a gente a calcular a real diversificação de uma carteira. A correlação é uma relação numérica entre dois ativos diferentes. Se essa relação é positiva, isso indica que os ativos têm comportamentos parecidos. No caso, se um sobe, o outro tende a subir. Se a correlação é negativa, significa que os ativos têm comportamentos opostos. Se um ativo sobe, o outro tende a cair. Agora, qual que é o problema aqui? Se eu te falo que a gente tem dois ativos, vou imaginar que a gente tem dois ativos aqui, o ativo A com retorno de 10% e um risco de 5%. E a gente tem um ativo B, a mesma coisa, retorno de 10% e o risco de 5%. Agora, se eu te falo que toda vez que o ativo A sobe, o ativo B cai, isso 100% das vezes, qual seria o retorno se eu colocasse 50% no ativo A e 50% no ativo B? Qual seria o resultado disso aqui? Qual seria o resultado dessa carteira? 50% no ativo A e 50% no ativo B. Antes de eu seguir aqui, vamos fazer uma brincadeira? Coloca nos comentários qual resultado você acha que daria aqui, antes de você ver a sequência. Então, coloca nos comentários o que você acha, qual o resultado que você acha que dá disso aqui. Essa é uma pergunta que eu já fiz várias vezes para as pessoas e normalmente a resposta é 0. Porque na cabeça das pessoas, se todas as vezes que o ativo A sobe e o ativo B cai, então eu vou subir 1% com o ativo A e vou cair menos 1 com o ativo B. Então seria mais ou menos isso aqui, né? O ativo A vai subir 1% e o ativo B vai cair 1%. Se isso aqui vai se repetindo várias vezes, seria mais ou menos isso aqui. E no final das contas você teria 0 de retorno. Mas isso aqui não é a forma correta da gente enxergar essa relação entre as duas variáveis. Porque quando a gente fala de correlação, a gente não está fazendo uma medida de intensidade do movimento. Simplesmente a gente está falando, quando o ativo A sobe, o ativo B cai. Somente isso. Aí vamos fazer uma imagem um pouquinho diferente aqui, só para ver se fica mais claro isso aqui para você. A gente vai continuar analisando o ativo A e o ativo B, e a gente vai fazer esse gráfico aqui. Aqui vai ser o tempo e aqui o resultado. O que a gente tinha imaginado lá? Que o ativo A teria mais ou menos esse comportamento e o ativo B sendo esse comportamento aqui. Mais ou menos isso, né? O ativo A sobe, o ativo B cai, chegando aqui no resultado 0. Mas se você parar para pensar, o objetivo do ativo A e do ativo B não é 0. O objetivo é de 10%. Não é isso que a gente tinha imaginado? Então por que a gente não pode pensar que o ativo A vai oscilar desta forma aqui? Ele vai oscilar e vai buscar os 10%. Não é isso que a gente tinha falado? Que a expectativa de retorno do ativo A era de 10%? Se a gente fosse traçar uma média, seria mais ou menos essa média aqui. Esse aqui é o objetivo de 10%,
E essa aqui é a oscilação ao redor do nosso objetivo de 10%. E aqui também a gente pode traçar o ativo B. Ele também tem um objetivo de 10%, ele também oscila ao redor da sua média, porém ele oscila numa situação totalmente inversa ao ativo A. Por quê? Porque ele tem uma correlação totalmente negativa com o ativo A. Então, se você combina esses dois ativos aqui, o ativo A e o ativo B, no nosso exemplo hipotético, você teria um retorno de 10%. E um risco zero. O risco da nossa medida, lá atrás, né, que a gente falou, desvio padrão. Parece mágica, né? Um retorno de 10% sem risco, né? Sem risco nenhum, mas é apenas a diversificação. A gente tem a real diversificação de uma carteira. Aqui voltando para a plataforma, aqui você vai ter a opção de distribuição operacional. É bem legal isso aqui também, né? Você pode ver, você pode distribuir as suas operações, né? Por exemplo, se você trabalha com estratégias automatizadas, isso aqui pode caracterizar como um ativo, né? Então você vai trabalhar dessa forma aqui, tá? É bem legal também e eu vou explicar tudo isso mais para frente aqui para você. Eu sugiro que você dê uma olhadinha nessa estratégia aqui, ó, indicador Root 6. Tem gente que está fazendo o seguinte, ó, tá vindo aqui, Visual Bot, ó, tá usando essa empresa aqui, tá adquirindo o indicador Root 6 e tá automatizando com Visual Bot. Tá, isso aqui não é uma recomendação, tá, pessoal? Teve um pessoal que falou para mim que tá usando essa Visual Bot aqui. Aí você pode automatizar o indicador Root 6 com esse Visual Bot aqui, dessa tradersoftware.com.br. Aí você teria como se fosse um ativo a Root 6. Você vai operar das 9h55 até as 11 horas. Isso aqui como se fosse um ativo para sua carteira aí. Só para você saber aqui, a correlação ela é representada pela letra grega Rho e só pode variar entre -1 e +1. Quando a correlação é de -1, é exatamente esse exemplo que eu te passei aqui. Quando um ativo sobe, o outro ativo cai. Exatamente da mesma forma que eu te passei aqui. Correlação de -1, correlação totalmente negativa. Se essa medida é 1, significa que toda vez que o ativo A sobe, o ativo B também sobe. Então, toda vez que você conseguir encontrar ativos que têm uma correlação de aproximadamente -1, tem que ser próximo de -1, você tem um benefício para a sua carteira. Ou para o seu operacional, por exemplo, se você está falando de day trade. Então, você precisa olhar isso. Você tem que olhar se aquele novo investimento é interessante para a sua carteira. Claro que esse exemplo que eu mostrei aqui para você, ele é hipotético, né? Porque é muito difícil a gente encontrar ativos que sejam exatamente -1, que tenham uma correlação exatamente de -1. Mas é muito possível você encontrar ativos que tenham uma correlação de 0, por exemplo, que está aqui no meio, né? E já é interessante também. Correlação de 0, correlação de -0,2, -0,3, já são ativos interessantes para você inserir na sua carteira. Agora, ativos que se comportam próximo do +1, 0,7, 0,8, são ativos que se comportam similar à sua carteira, uma correlação positiva. Então você não teria um benefício muito grande de diversificação. E agora eu quero levar você para o mundo real, né? A gente vai calcular o desvio padrão e a correlação, para a gente ver como que faz isso na prática. Foi uma videoaula que eu gravei em 2020, eu acho. Eu vou colocar aqui para você ver como você faz na planilha o cálculo do desvio padrão e também da correlação. E não esqueçam de acompanhar o canal aqui nos próximos dias, que eu vou divulgar aqui a plataforma Trading Pro. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima. Então aí você já sabe, isso aqui vai servir de apoio para sua tomada de decisão. Estou aqui com o Google Sheets, que é a planilha do Google, né? Para você acessar, você precisa ter uma conta no Gmail, né? Aí você entra lá no Gmail e já acessa essa planilha. E o mais legal disso aqui é que a gente já tem as cotações linkadas lá com o Google Finance. Então fica bem mais fácil para a gente poder trabalhar aqui no mercado financeiro. Então vamos nessa aqui.
Vamos baixar aqui a série de preços do Ibov primeiro. Eu vou chamar aqui a função do Google Finance. O atributo eu vou colocar o preço. A data de início eu vou colocar hoje menos 50 dias, que na realidade aqui é dias corridos, né? Mas ele vai buscar o que teve negociação no dia. E a data de término eu vou colocar hoje e a periodicidade dessa data. Eu vou colocar aqui diário. Então aqui ele busca a série de dados. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Tem 33. Vou deixar aqui com 30 dias úteis. Vou colocar aqui 4. Para calcular a estatística, a gente precisa da variação do preço e não do preço em si. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai criar uma coluninha auxiliar aqui, que é a variação. Então a variação do dia 29 dividido 28 menos 1. Seleciona aqui. Desta série aqui a gente já pode tirar algumas estatísticas. Vamos tirar aqui a média. E o desvio padrão. Como que a gente calcula o desvio padrão aqui? Pela fórmula DESV, PAD, a gente seleciona a série aqui. Então o Ibov está com uma volatilidade ao dia, nessa série que a gente tirou aqui, de 2,39. Desvio padrão ao dia, né? Se a gente quiser o desvio padrão ao ano, eu tenho que multiplicar pela raiz de 252. Então a gente vai selecionar aqui, vezes raiz de 252. Volatilidade ao ano do Ibov, 37,88. Copiei e colei aqui. E aí eu só vou mudar o ticker. Vamos começar olhando aqui Suzano. A média de Suzano, 0,23. O desvio padrão ao dia maior aqui que o Ibov, né? E um desvio padrão anualizado de 59%, ou seja, Suzano oscila muito mais que o Ibov. Naturalmente, né? O Ibov é uma carteira de ações, então ele vai oscilar menos que uma única ação, né? Então agora a gente vai calcular a correlação. Como que a gente calcula a correlação? Correl seleciona os dados Y e os dados X. Então a gente pode observar aqui uma correlação negativa entre Suzano e o Ibov, né? Então seria uma ação interessante para a gente colocar na carteira. Caso a minha carteira fosse o Ibov, eu teria um benefício de diversificação inserindo a ação da Suzano na minha carteira. Agora vamos alterar aqui para Bradesco. Bradesco, a correlação com o Ibov é de 0,89. Então, eu não teria um benefício de diversificação, no caso, se eu tivesse uma carteira aí próxima do Ibov, de diversificação, inserindo a ação do Bradesco. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Daí você pode fazer essa planilha e ir alterando conforme você achar melhor. Aqui eu selecionei como exemplo a carteira do Ibov, mas você pode colocar aqui sua carteira, a variação, por exemplo. Você tem alguns fundos de investimentos em determinada corretora. Você vem aqui e coloca a série de retornos do seu fundo, né, da sua carteira de fundos, e calcula a média, o desvio padrão. E se você tem interesse em adicionar um novo fundo de investimento na sua carteira, você vem aqui e coloca a série de retorno desse outro fundo e vê se você vai ter um benefício de diversificação inserindo esse novo ativo na sua carteira de investimentos. Espero ter ajudado. Até a próxima. Grande abraço.